Olá, estudantes, colegas professores, gestores das nossas escolas. Eu sou a Alda. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Eu sou a Viviane. Espero que se encontrem bem e se cuidando. A nossa reflexão de hoje é sobre o uso da tecnologia pelo estudante gremista. A nossa intenção é refletir sobre o uso dos recursos tecnológicos na ação dos estudantes gremistas e conhecer um pouco dos recursos tecnológicos educacionais acessíveis aos estudantes na rede municipal de ensino de Curitiba. Gostei muito desse tema, Alda, né? Porque a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, né? É verdade. É impossível imaginarmos a nossa vida na atualidade sem o acesso às tecnologias e às mídias digitais. Sim. O que seria da gente? Quantas fronteiras não ultrapassamos? Tudo mudou, né? E as coisas não funcionam mais como antes. Desde a forma de pedir uma pizza ao modo de se divertir ou trabalhar, né? Nós conseguimos encaixar a tecnologia em todos os campos de nossas vidas. E é difícil encontrar uma área das nossas vidas, né, que não tenha sido impactada pela tecnologia. Pois a tecnologia mudou o nosso comportamento, né, mudou as nossas expectativas em relação às ferramentas que estão ao nosso dispor. E independente da qual geração você se encontra, a nossa, e ainda mais essa geração XY aí, né, que se chama os mais jovens, né, que já nasceram nesse mundo digital, né, como imaginar uma vida sem ter esses acessos? Talvez possamos não perceber sempre, mas grande parte de nossas tarefas são diretamente influenciadas e impactadas por ferramentas tecnológicas. Os celulares, os computadores, aparelhos eletrodomésticos são instrumentos, né, que fazem parte, né, dessas nossas tarefas do dia a dia. Como podemos definir tecnologia? Vamos ver um entendimento possível. Vamos acompanhar a leitura aqui na tela. É o conjunto de princípios e processos de ação, como também de produção e instrumentos que são frutos da aplicação do conhecimento científico, do saber e da experiência, à vida, aos problemas globais ou parciais e setoriais da existência do homem. Este conceito nos possibilita o entendimento de que a tecnologia é parte integrante do acervo de uma cultura, de uma civilização. Integra, portanto, a maneira de viver do ser humano em seu ambiente. O homem, né, no seu dia a dia, se depara com uma situação, problema em sua realidade, mas com a sua capacidade criativa, Viviane. E essa busca, ele tem uma condição de projetar-se nessa sua realidade. E ele pode buscar uma solução. Essa busca constante, baseada aí no conhecimento científico, na pesquisa, associada à experiência de vida humana, é que faz com que os avanços sejam possíveis. Assim, nós podemos compreender que a tecnologia é o fazer consciente, ou seja, é a aplicação do conhecimento à ação. E sua manifestação é tão antiga quanto o homem no exercício de sua consciência. Sim, e essa compreensão que buscamos traz a tecnologia como um processo criativo, humano e científico, com o objetivo de melhorar a condição humana e satisfazer as suas necessidades. Perfeito. Observem comigo aqui na tela essa imagem. De um lado, nós temos ferramentas ou equipamentos que representam a busca do homem para responder ou solucionar problemas de seu cotidiano. Isso a cada tempo. Essa geração nova que a gente se referia agora, que já nasceu no mundo digital, não teve acesso aqui. Alguns, né? Não teve, já nasceu nessa fase aqui. O progresso tecnológico que a gente observa agora na atualidade, ela traz um boom muito grande de inovações. Mas é importante a compreensão de que cada avanço responde a seu tempo. As gerações denominadas X e Y não necessitam de aulas de datilografia, por exemplo, mas nós precisamos. Sim, na nossa época a gente precisou de utilizar.
Mas hoje vamos ver também, durante a nossa reflexão, algumas tecnologias educacionais. Sim, Viviane, vamos buscar então compreender esse conceito de tecnologias educacionais que nós adotamos aqui na rede. Nós já vimos um conceito de tecnologia baseado ali na ideia da criatividade humana. A educação em si, ela trabalha com o conhecimento humano, ela busca isso. E enquanto uma política pública, ela tem uma função social que ela se realiza na escola, que é a aprendizagem do estudante. Então vamos, a partir disso, entender esse conceito que nós trouxemos. Vamos acompanhar a leitura. É fundamentalmente essa relação que se concretiza em princípios e processos de ação educativa, gerando produtos educativos, todos resultantes da aplicação do conhecimento científico e organizado à solução ou encaminhamento de problemas e processos educacionais. Isso mesmo, Alda. E desta forma, podemos então também entender tecnologias como o emprego de recursos tecnológicos como ferramenta para aprimorar o ensino. Perfeito. É o uso da tecnologia a favor da educação, promovendo mais desenvolvimento socioeducativo e melhor acesso à informação. Essas compreensões conceituais sobre tecnologia e tecnologias educacionais são importantes para a nossa reflexão de hoje. E agora vamos começar a compreender como que esses avanços tecnológicos podem contribuir para a ação dos estudantes gremistas. Interessante. Considerando, lógico, Viviane, que apesar dos avanços e do aumento do consumo desses produtos tecnológicos, nem todos os nossos estudantes têm acesso a esses equipamentos. E essa deve ser uma preocupação que a diretoria do Grêmio precisa considerar, o acesso à informação. Quando se associa a tecnologias, mídias digitais, mídias sociais, logo pensamos na ampliação e na qualidade da comunicação. Então, para nos auxiliar nesse processo de compreensão, nós temos a participação da diretora de comunicação da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, Natasha Rigo. A UPS, vamos lembrar, é uma entidade que representa os estudantes do ensino fundamental, ensino médio, jovens e adultos, cursos técnicos, pré-vestibular dos 399 municípios do estado do Paraná. Ela vai, em sua fala, nos contar um pouco sobre suas atribuições e relacionar o uso das tecnologias no processo comunicativo que eles desenvolvem enquanto entidade junto a essas escolas e esses estudantes gremistas, além de trazer algumas sugestões e cuidados no processo criativo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natasha e eu sou a diretora de comunicação da UPES, a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as atribuições do cargo do diretor de comunicação, como estão presentes no nosso dia a dia. Primeiro, o que um diretor de comunicação faz? A gente mostra os nossos trabalhos, mostra os nossos atos, mostra o que está acontecendo na nossa escola para todos os outros alunos, para o público. Esse é o principal foco, a principal determinação do diretor de comunicação. Mas, como o nome já diz, é comunicar recados, páginas de Instagram, páginas de Twitter, de Facebook, de WhatsApp. O diretor de comunicação tem que estar sempre presente nessas redes. E dentro da escola, não é só dentro das redes, para ter uma margem maior de alunos, né? Porque não é todos os alunos que têm acesso à internet. Mas indo dar recado em salas, essa é a principal função do diretor de comunicação. Comunicar, passar informações para todos os alunos. E no dia a dia, já aconteceu comigo de às vezes eu me decepcionar porque eu tô no meio de uma viagem e eu tenho que fazer uma arte, eu tenho que fazer um card, alguma coisa assim. Mas eu sempre tenho uma pasta com algumas ideias de artes que eu posso mandar pra vocês também, que é algumas ideias de tipo, última hora eu não tenho tempo pra pensar, ou eu já deixo algumas coisas semi-prontas quando eu tenho tempo, e que eu só coloco o nome, dá uma ajustadinha.
Não se decepcione, não fique em pânico, porque é um cargo muito imprevisível. Você vai ter que estar sempre atento no que tem que fazer, porque requer muita paciência, requer muita calma, mas é um cargo incrível. Quais os canais de comunicação o diretor de comunicação pode estar adotando? Então, o básico, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. TikTok tem um alto alcance, então é muito legal. Mas as redes sociais são uma ótima ferramenta que estão aqui gratuitamente e que a gente pode ajudar e pode usar muito, sabe? Então é muito importante você usar isso, mas isso não atinge a todos os alunos. A gente não pode pensar só na maioria, a gente tem que pensar em todos. Então, diretor de comunicação é você ter uma boa comunicação, uma boa relação com a sua coordenação, com a sua diretoria, ir lá conversar com eles e falar: preciso dar tal recado no 2B. Então você vai lá, fala com eles e vai conversar com eles. Então, agora que tá voltando presencial, o bate-boca, o conversar, ajuda muito. Então, é uma coisa muito importante de ter também, além das redes sociais padrão. Como nós devemos pesquisar? É como eu começo falando nesse vídeo. Como você pesquisa? Você vai lá no Google e joga a informação lá e copia e cola do primeiro site? É assim que você pesquisa? É uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. É com o que nós vamos postar. Se aquilo é verdade, se aquilo é uma coisa ética. Isso é muito importante. Aquilo é um discurso de ódio? Não. Passando nesses requisitos, você tem que ver o porquê aquilo está sendo postado, fala com a presidente do Grêmio, fala com o pessoal do Grêmio, o que eles acharam de tal ideia. Nunca guarde só para você. Compartilhe com as outras pessoas para ter uma segunda opinião. E também não vai nessa de só pegar no primeiro site, copiar e colar. Veja pelo menos em uns 4 sites. E se condiz as 4 respostas, daí você pode compartilhar, dando sempre os créditos. Isso é uma coisa que pode dar muito problemão se você não dá os créditos. Imagina que se o post do seu Grêmio tem mais repercussão do que de um jornal famoso. Pode ser que aconteça. As redes são imensas, é muito rápido de compartilhar. Então, gente, cuida muito disso. Se o que tu tá falando é verídico, isso é indispensável. E os aplicativos que eu uso para criação de posts é o padrão, o Canva. Eu uso o Canva gratuito e é ótimo. O pelo computador é mais completo do que o pelo celular, então é muito bom, eu recomendo demais. Tem o Photoshop, tem muitos aplicativos, PixArt eu gosto para fazer recorte. Então, esses são o padrão de aplicativos, mas que são muito bons. E para vídeo, eu uso um que a minha irmã usa para TikTok também, que é muito simples, mas que é ótimo, legenda. Legende o máximo de vídeos que você conseguir. Acessibilidade é muito importante, que eu uso o CapCut. É muito importante isso, de você legendar, de você trazer uma edição, uma coisa mais cuidadosa, para não dar problemas futuros. Então, melhor prevenir, melhor cuidar do que remediar. O uso das tecnologias e mídias digitais podem contribuir, como a Natasha nos trouxe, com estratégias interessantes para aprimorar a comunicação. E o uso já pode ter início antes mesmo dos estudantes se tornarem gremistas. Isso mesmo. Já no processo eleitoral. Bem lembrado, Alda. Isso. Então, que tal fazermos um vídeo para a campanha do Grêmio Estudantil? Olha que boa ideia, hein, Vivi? Mas antes da gente entrar na questão da proposta do vídeo, vamos retomar essa animação aqui que vocês já conhecem, mas é só para a gente dar uma lembrada desse clima que é a chamada do pleito eleitoral. Vamos lá?
Olha, Vivi, essa animação da chamadinha para o pleito eleitoral é também uma proposta interessante que pode ser desenvolvida como um processo de conscientização pela diretoria do Grêmio que está deixando a sua gestão. Que bacana. Olha só que coisa interessante. Interessante. Ali ela passa a conscientização, ela mostra o processo, ela dá algumas orientações. Mas agora vamos então para a proposta que você nos trouxe ali de pensar um vídeo para a campanha eleitoral. Veja, com o vídeo nós podemos ampliar a divulgação das propostas para além de cartazes e folders. Então vamos considerar o processo que realmente ocorre no primeiro trimestre do ano letivo em todas as nossas escolas, que é o pleito eleitoral. E para lembrar, o período a gente já viu o vídeo aqui, então vamos a esse processo. Ok, então hora de planejar. Aqui nós já vamos começar a pensar nesse momento. Esse é um momento importantíssimo, é um momento coletivo de muita discussão. É a primeira etapa do processo. É onde a gente realmente define o que nós queremos comunicar no vídeo. Esse processo ali com muitas ideias, até que a gente entre no consenso possível. Ainda mais sendo um vídeo da chapa. Aí a indefinição. Vamos focar apenas nas nossas propostas, nas propostas do Grêmio, dessa equipe, ou nós vamos, por exemplo, mostrar os rostos e fazer aqueles vídeos lá que geralmente aparece. Olá, eu sou a Flávia, vote em mim. Aí é uma definição. É uma definição desse grupo de estudantes que se organizou nessa chapa. Mas nesse momento, o que nós temos que considerar então? O tema que a gente vai, que tem muito relacionado a intencionalidade do que a gente está discutindo. Qual que é o objetivo então que nós queremos mostrar e passar, esclarecer melhor as nossas propostas, qual é o conteúdo que nós vamos estar colocando e principalmente o público-alvo. A gente tem que adequar e tomar muito cuidado com essa linguagem. Lembrar que o Grêmio ele atende uma diversidade que compreende estudantes da escola toda. Exato. Da escola toda. Então é importante não focar só no sexto ao nono, né, Alda? Perfeito. Quando se discute uma proposta de Grêmio Estudantil, você tem que pensar a melhoria das condições na escola e para todos. Para o bem comum. Perfeito. Como a diretora da UPES nos trouxe, exige cuidados na seleção de imagens, áudios e textos, porque ali a gente define, vamos colocar imagens da escola ou não, vamos colocar uma música. De repente, o nome da chapa já é o nome de uma música. Eu, na minha época, eu não fui gremista, mas eu fiz movimento estudantil. Ah, é? Sim, fiz movimento estudantil. Uma das minhas chapas chamava Fora da Ordem. Era uma chapa do Diretório Central dos Estudantes. Então, tem uma música e a gente fez essa relação com a música. Então, é muito do contexto de cada grupo que está se organizando para concorrer a esse pleito. Então, mas a gente tem que tomar cuidado. Existe direitos autorais. Importante. Importantíssimo. Direitos autorais. O que são? São os direitos legais reservados a quem produz uma obra intelectual, seja literária, artística ou científica. Aqui inclui então o uso de imagem, voz, música, textos. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente sabe que a internet nos oferece um leque muito grande. Muito. Mas nós temos que observar lá na licença se aquela imagem, por exemplo, é de domínio público. E tem imagens boas, de qualidade, que a gente pode estar utilizando. Bem lembrado, Alda. E esses direitos autorais são os direitos legais, reservados a quem produz uma obra intelectual, seja literária, artística ou científica. Esse direito ele é exclusivo do autor, ele pode te questionar. E isso está previsto lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Está ainda definido por vários tratados e convenções internacionais. Então, caso a ideia seja utilizar uma imagem, faz aquilo que a gente indicou aqui. Dá uma procurada, verifica a fonte, dá os créditos ali para não ter nenhum problema. E a Natasha trouxe isso no vídeo também dela. Muito bem. Na fala dela também. Uma outra etapa para a produção desse vídeo é a etapa em que se define quais ferramentas, equipamentos serão utilizados para essa produção.
Se vai usar o celular, se vai usar uma câmera, se vai usar um tablet, um computador ou até mesmo uma máquina fotográfica. E além das ferramentas, da definição dessas ferramentas, precisamos definir o local que será gravado esse vídeo. Se será numa sala de aula, se será no pátio ou em qualquer outro espaço da escola. Definir os horários. Se a ideia é registrar imagens da escola com maior tranquilidade, a melhor opção é gravar esse vídeo no contraturno. Mas daí... Então, lembrar de articular essa ideia sempre com a equipe gestora da escola. Ela precisa sempre estar sabendo dessas ações, dessas propostas que envolvem o Grêmio. Vamos ver agora como ficaria o resultado dessa construção na prática. Acompanhem aqui na tela um trecho do filme, documentário Eleições. Esse filme aqui foi feito pela diretora Alice Riff. Nós já mostramos em outras videoaulas. Ela e toda a equipe mergulharam nesse processo eleitoral, acompanharam dentro da escola. Então é um documentário riquíssimo. Vamos ver, e aqui os candidatos, as chapas, fizeram, cada uma delas fez o seu vídeo. Ficou muito interessante. Vamos ver. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita. Chapa Rosa, juntos por todos pela mudança e evolução. Respeita nós. O 33 patrocina, então pode vir sem medo. O 33 patrocina, então pode vir sem medo. Esse é o Mateus, da Detona Funk. Agora vamos conhecer um pouco das tecnologias educacionais disponíveis na rede municipal de ensino de nossa cidade. Até em função dos tempos vividos, se ampliou o acesso aos estudantes para que o direito à educação fosse garantido. As aulas foram transmitidas e ainda se mantêm em canais de TV aberta e a plataforma do YouTube. Isso mesmo, Vivi. E entre os projetos que nós temos disponíveis na rede, nós temos alguns projetos que utilizam as ferramentas tecnológicas. Então a gente vai trazer um pouquinho para vocês. Aqui nós temos o Extra Extra, que é o jornal eletrônico escolar. Esse jornal, ele iniciou lá em 2001, ou seja, ele está completando aí 20 aninhos. Bastante de ações envolvendo o uso de tecnologias e mídias digitais. E através desse projeto, os estudantes podem criar jornais digitais, simulando uma redação de jornal, desde a produção dos textos, produções de imagens, fotos, vídeos e desenhos, até editar e publicar na web utilizando a página do jornal. Olha que coisa interessante. E a diretoria de comunicação do Grêmio Estudantil, ela pode articular propostas. Sim. Isso, acompanhar o evento da escola, desde a discussão ela vai construir desde a discussão da pauta com esses jornalistas, né, e fazer essa cobertura desses eventos. E tem a produção e o registro aí. Olha que coisa interessante. Bem interessante. Temos também o projeto Rádio Escola, que iniciou na rede municipal de ensino no ano de 1993. Então, já tem uma caminhada bem extensa também. E esse projeto, ele vem oportunizando aos estudantes a compreensão crítica da realidade por meio da produção radiofônica, assim como colaborando na formação de um aluno cidadão, sujeito ativo da sua própria comunicação. E o projeto envolve atividades pedagógicas que visam o protagonismo infanto-juvenil e a integração entre estudantes, escola e comunidade.
Através desse projeto, os estudantes têm a oportunidade de realizar cobertura de eventos e entrevistas por meio dos repórteres mirins. Olha que propostas interessantes. Interessantes. Um outro projeto é a robótica. E todas as escolas da rede possuem as caixas. É ou não é? Isso mesmo. Tem propostas interessantes e diferentes por anos, é isso mesmo? Isso. E lembrando que as caixas do 6º ao 9º, existem caixas específicas para o desenvolvimento desses projetos dentro da escola. E para falar um pouco mais sobre robótica, eu convidei a professora Júlia, que irá apresentar algumas criações para vocês. Tudo bem, professora Júlia? Tudo ótimo, professora Viviane. E você? Tudo bem também. Que bom. Então, eu trouxe para vocês aqui hoje algumas criações, né, da robótica educacional e a robótica de alta performance. Você conhecia a robótica de alta performance, professora Viviane? Eu já ouvi falar, já conheci. Então, vocês, estudantes gremistas, têm a possibilidade de criar equipes para vocês participarem dos campeonatos de alta performance, isso mesmo. A Olimpíada Brasileira de Robótica, a FLL, é um torneio e que vocês têm essa possibilidade de estarem participando, que é o kit EV3 para os estudantes do 6º e 9º ano. Já para os 1º, 5º e 6º e 9º ano, também temos o kit Ludobot, que são possibilidades de vocês estarem desenvolvendo em conjunto com o professor, com o grupo, a equipe gremista, para vocês estarem articulando e criando diversas montagens e programações. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas, tá bom, professora Vi? Ok. Vamos ver aqui, ó, vou ligar o robô. Percebam que nós temos aqui diversas montagens e com diferentes sensores. Nas aulas de robótica, se vocês já assistiram, se não, fica o convite também para vocês estarem acessando no canal da TV Escola. Nós temos a explicação de como que funciona a montagem, a programação e de diferentes propostas para estar articulando. Vou já ligar aqui, ó, o Ludobot, que é uma representação de uma energia renovável, que é a energia eólica. Vejam só, uma montagem simples, que conectando um eixo com engrenagem e vigas, já está fazendo a representação aqui da energia eólica. Já ligou aqui o meu outro robozinho, vou conectar ele com a programação, percebam que ele vai ganhar o movimento. E ao apresentar um obstáculo, ele vai retornar para trás. Que interessante. Bem interessante, né? Nós temos aqui uma outra representação de um outro robozinho aqui, um autômato, professora Viviane. Não sei se você já conseguiu ver algumas criações das nossas aulas. Eu já acompanhei. E acompanho, né, as aulas de robótica junto com a minha filha. Ai, que bom. Então, eu vou desligar esse aqui para vocês verem a próxima montagem, a próxima criação. Deixa eu colocar aqui. Veja então, isso aqui é uma representação de um autômato e que é com as possibilidades com vigas, engrenagens, eixos, conectores, com essa montagem aqui. E percebam que toda a programação foi feita anteriormente num programa específico para colocar ali os blocos. Mas vocês podem estar acessando as aulas e tirarem suas dúvidas também, vendo essa programação como que ela foi realizada, tá bom? Deixa eu desligar aqui. E a nossa última montagem que eu trouxe, professora Vivi, é um outro robô e ele faz algo muito especial, que ele faz a leitura das cores em inglês, isso mesmo. E tem duas opções de programação, que a primeira é a leitura de cor e a outra, além de ele ler a cor e falar em inglês, ele vai também andar por um percurso de tempo. Então eu vou colocar aqui essa primeira programação. Deixa eu colocar esse robozinho aqui para o lado. Percebo que além da montagem do meu robô com o motor e o sensor de cor, eu tenho aqui um cubo que contém aqui as cores, essas vigas aqui menores, que tem a cor verde, amarela, vermelha e azul. E ele vai fazer a leitura em inglês. Então, blue, red, yellow, green, ok? Então a programação foi feita em inglês. Blue, red, green, yellow. Vejam só que interessante. Então, é a possibilidade de vocês estarem fazendo na escola, né, no 6º ou 9º ano, essa montagem com o seu professor e participando também das equipes de alta performance. Bem interessante, né, professora Vivi? Muito interessante tudo que você trouxe, professora Júlia. Que bom. Então, fica o convite para vocês assistirem às aulas também de robótica e estarem criando as equipes dentro do próprio Grêmio Estudantil, uma possibilidade
Nós te agradecemos as suas contribuições. Eu que agradeço o convite, professora Vivi. E até a próxima. Então tá bom. Vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau! Que contribuições bacanas a Júlia nos trouxe, Você hein? viu, Alda? Olha, muito interessante. Quanta coisa a equipe gremista pode estar desenvolvendo, Pode. hein? Mas Várias possibilidades. Olha, fantástico. Mas vamos também agora ver um espaço que eu acho que, assim, só a ideia dele na nossa cidade tem algo de extraordinário. Com certeza. Né? Como realmente aquela ideia dos faróis que iluminam, Isso. que é muito próprio de um conceito de uma cidade educadora, Isso mesmo. que é Curitiba, né? Que espalha o conhecimento e que acolhe. Então vejam aqui, o que nós podemos, né, encontrar nesses faróis, né, faróis do saber e inovação, né, que a Alda nos trouxe. Nós temos aqui no mapa a localização dos faróis do saber e inovação, né? Eles estão vinculados sempre a uma escola municipal, né? Então, se aí na sua escola, estudante, né, não tem um farol vinculado à sua escola, você pode estar procurando um mais próximo para que você possa usufruir desse espaço, levar essa ideia para o Grêmio Estudantil, né, estar desenvolvendo projetos, né, porque eles estão distribuídos por toda a nossa cidade, né, garantindo esse acesso a esse espaço privilegiado. Olha que imagem bonita quando a gente olha esse mapa, né? Toda Curitiba iluminada pelo saber, olha só. Né? Isso é fantástico. E nesses espaços, o que nós podemos encontrar? Né? Então, nós podemos encontrar biblioteca, podemos ter acesso à internet, né? E o espaço maker, né? Que é essa inovação que esse farol veio trazer, esse espaço de criação. Acompanhem agora um vídeo que traz um pouco mais das práticas realizadas nos faróis. O farol toma uma característica de ser uma biblioteca e agora também com espaços de referência em tecnologia. A escola Erlei Mel vem realizando o projeto Escola Sustentável. E nesse projeto nós fizemos um pomar. Tivemos um problema muito grande que foi a questão das formigas nas folhas e as plantas não se desenvolviam. Então, para início no projeto Farol Inovação, a gente pegou essa problemática e os alunos começaram a pesquisar. A gente criou várias ideias, foi pensando, a gente foi lá de perto para ver, vários assuntos foram debatidos e a gente chegou à melhor conclusão. Para criarem um protótipo para proteger a árvore das formigas. A gente projeta primeiro, que a gente desenhou no papel, né? E daí a gente passa para impressora 3D. Então a gente criou o protótipo que é uma barreira para que a formiga não consiga chegar até a planta. A metodologia que a gente utilizou foi a Design Think, que é uma metodologia utilizada pelas grandes empresas, que mostra exatamente isso, que nós, na vida hoje, atualmente, nós temos vários problemas e nós mesmos podemos resolver esses problemas. A gente sabe que daqui a alguns anos os empregos não serão os mesmos e essas crianças precisam já na sua formação ter acesso às tecnologias que a gente tem de ponta hoje disponível no mercado e em educação e proporcionar o acesso a essas crianças. Quando você precisar de uma oportunidade, vai poder falar, eu já participei de um projeto com a impressora 3D e pode ajudar no futuro. Que bacana, hein, Vivi? Muito, que trabalho lindo, muito, né? Então veja só, vamos retomando agora as nossas discussões. Isso. Então, todo esse consumo de tecnologia, de produtos, equipamentos, acaba gerando aí algumas situações diferentes, né?
que é a questão do lixo. Então a gente vai começar a ter essa preocupação aí, né? E pensar propostas interessantes de trabalho nessa área. Vamos tratar então desta questão. Vamos lá. Vamos ver então agora alguns dados sobre essa situação da produção do lixo eletrônico. Os dados apontam um recorde de 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico gerado em todo o mundo. E isso somente do ano de 2019. Um aumento de 21% em apenas 5 anos. Olha que dados alarmantes o relatório de monitoramento global da Organização das Nações Unidas nos traz, né? Esse relatório é o de 2020 e ele também prevê que olha só aqui, que em 2030 esse total aí vai chegar quase o dobro do lixo eletrônico. Ele vai ter aí vai chegar a 74 milhões de toneladas. E isso em apenas 16 anos. Olha só como é grave essa questão do lixo. É grave. Isso torna o lixo eletrônico o fluxo de lixo doméstico que mais cresce no mundo. E isso alimentado principalmente por maiores taxas de consumo de equipamentos elétricos e eletrônicos, né, com ciclos de vidas muito curtos. Sim. E aí o mercado já tem toda uma campanha preparada para que isso realmente ocorra, né? A gente sabe disso. E observe que somente 17,4% do lixo eletrônico de 2019 foi coletado e reciclado. Vamos ver então essa situação no Brasil. O Brasil é o líder na América Latina na produção de resíduo eletrônico. 1,5% de toneladas de lixo e apenas 3% desse lixo é coletado de maneira adequada. A Lei Federal número 13.305/2020 institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O que isso significa? Esse lixo não pode ser descartado de qualquer forma. Essas empresas precisam ter programas que prevejam esse descarte adequado, e já com orientação para esse processo junto ao consumidor. Isso mesmo. Então vamos ver como associar essa questão do descarte desse lixo eletrônico às ações do Grêmio? Vamos lá. Então acompanhe aqui uma sugestão, né? A partir desses dados, que campanha o Grêmio Estudantil poderia estar desenvolvendo na escola com o objetivo de conscientizar e orientar o descarte sustentável dos recursos tecnológicos que não são mais utilizados, né? Então, você estudante gremista, né, que ações você poderia estar levando para a sua escola, né, para que esse descarte fosse o correto, né? O que você poderia estar fazendo para ajudar o meio ambiente e a nossa cidade? Lembrando, Vivi, que a diretoria do Grêmio, na diretoria do Grêmio, tem o cargo do diretor relacionado ao meio ambiente. Bem que tem lembrado. Toda essa preocupação com o meio ambiente. Bem lembrado. Então, para o desenvolvimento de uma proposta, os estudantes podem considerar algumas informações que são importantes até para orientar. Isso diz respeito à forma de coleta, à forma de descarte, à forma de... E isso também dentro do município de Curitiba. Isso. Vamos ver algumas sugestões. Acompanhe aqui na tela. Guarde o lixo com você até ir a um centro de coleta da sua cidade. Procure empresas que fabricam ou vendem esses produtos e que possuem programas de descarte. Procure um centro universitário que acolha esses objetos para estudo ou para reutilização. Vive, uma estratégia interessante seria a equipe gremista utilizar na campanha já a criação de uma central de coleta temporária na própria escola. Todo esse material de descarte arrecadado pode ser doado ao Farol de Saber e Inovação, que vai estar utilizando nos processos de criação. Olha só que bacana. Que bacana. Estudantes, chegamos então ao final do nosso encontro, das nossas reflexões. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. É isso aí, Vivi, né? Que nossos estudantes gremistas, além do uso desses recursos tecnológicos, também aprimorem a produção desses conteúdos que são de interesse de toda a comunidade estudantil. Até!
Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva. Sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos. Evita o desperdício de alimentos, conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha Escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura, ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas, replicação de espécies, triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Floresta, sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo, jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros. Canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações. Um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias não convencionais que proporcionam uma viagem sensorial. Canteiros de cadeirantes, área acessível para proporcionar ao cadeirante uma experiência plena de agricultura. Jardins de mel, colmeias de abelhas jataí, mandaçaia, guará.